Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo é o Senhor dos exércitos, digno de toda glória, digno de todo louvor, digno de toda honra e de toda adoração. Nós exaltamos o nome do Senhor e glorificamos o grande Jesus Cristo. Verdadeiramente, nós nos alegramos em sua presença e rendemos a Ele todo o louvor que lhe é devido. Novamente, nós nos colocamos aos pés do Senhor para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo. Nós que amamos a Deus, entendemos o quanto a sua presença é preciosa, o quanto a sua presença é doce, o quanto a sua presença faz diferença em nossa vida e é maravilhosa. Eu confesso que não sei o que seria se não fosse a presença de Deus todos os dias em minha vida. Não sei o que seria se não fosse a graça do Senhor diariamente na minha vida. Não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Não é simples. Ninguém disse que seria simples. Porém, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu exalto, glorifico e enalteço o nome desse Deus maravilhoso e santo, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Mesmo em meio a muitas aflições, mesmo em meio a muitas dificuldades, provas e desertos. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor não nos deixa desamparados. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor não nos abandona. Eu quero, nesta noite de sábado, primeiramente exaltar e glorificar o nome do Senhor. Além disso, falar um pouco a respeito daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Porque eu sei que o nosso Deus é vivo e Ele fala. E quando Ele fala, a sua palavra, cheia de poder, toca no nosso coração. E cada vez que eu abro o meu coração para Jesus, Ele entra e faz a diferença. Ele entra e restaura. Ele entra e transforma. Ele entra e muda cenário. Ainda que eu continue vivendo momentos difíceis, a questão é a presença dele em minha vida me sustenta, me fortalece e me dá forças para continuar. Desde já eu quero lhe pedir, compartilhe esta live. Partiu o aviãozinho. Chame pessoas para estarem conosco. Não perca a oportunidade de semear a palavra de Deus. Quem acompanha a nossa live há mais tempo sabe que nós não trazemos aqui outra informação que não seja a palavra de Deus. Nosso foco é a palavra de Deus. Nosso objetivo central é anunciar a palavra do Senhor. E a palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus faz a nossa fé despertar. Porque está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Receba nesta noite a palavra de Deus no seu coração. Faça como o salmista que dizia: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Quando tem a palavra de Deus guardada aqui dentro, eu consigo desviar do pecado. A palavra do Senhor na minha vida muda, fortalece, anima, conforta, restaura, traz ânimo e esperança. A palavra que Deus tem colocado no meu coração, por certo, nesta noite lhe despertará esperança. Sim, mesmo em cenários desfavoráveis, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a desertos, tribulações e provas, a palavra do Senhor me traz esperança. Portanto, comece a compartilhar esta live para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Há muitas pessoas hoje que precisam tanto de uma palavra de esperança. Há muitas pessoas hoje que precisam tanto de uma palavra de direcionamento, de fé, de conforto, de consolo. E eu encontro tudo isso aqui. Tudo isso eu encontro aqui, na palavra de Deus. Na palavra de Deus eu encontro fé, eu encontro renovo, eu encontro esperança, eu encontro ensino, direcionamento, eu encontro cada vez mais consolo para minha alma. Vamos juntos buscar a presença de Deus e através da sua palavra, Ele pode tocar o nosso coração. E tocando o nosso coração, Ele começa a transformar. Ele começa a renovar. Ele começa a restaurar. Ele começa a mover o sobrenatural na minha vida. Quantas vezes nós nos encontramos abatidos? Quantas vezes nós nos encontramos desacreditados? Quantas vezes nós nos encontramos abalados? E a palavra de Deus vem com exatidão, como espada que ela é, e ela penetra, e ela anima, e ela fortalece, e ela conforta, ela restaura, ela transforma, ela capacita, ela direciona, ela renova. A palavra de Deus é cura. Estas lives que ministramos sempre às 22 horas, há 176 dias, tem por objetivo trazer a cura através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus cura. A palavra de Deus anima, fortalece. A palavra de Deus renova. A Suelane escreveu: apesar das lutas e batalhas, Deus dá forças com sua palavra. É por isso que é tão importante andar com a palavra de Deus no coração, não é na cabeça, não é debaixo do braço, é no coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No Senhor, diz a Fabiana, eu encontro a paz que não encontramos em nenhum outro lugar. Conforta a alma e nos fortalece. A palavra de Deus, sim, conforta, fortalece e traz paz. Não quer dizer que resolva nossas questões imediatamente, não. Mas ela conforta, ela fortalece e traz paz. Paz que nós precisamos. Como está escrito, aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Onde é que eu vou encontrar maneiras de aquietar minha alma? Na palavra de Deus. A palavra de Deus vai trazer conforto e aquietar minha alma.
Quantas vezes a gente se encontra tão agitado e a gente vai para a palavra de Deus e ela aquieta a nossa alma. Ela nos lembra quem Deus é e o que Ele prometeu. E a promessa do Senhor nos acalma. A promessa do Senhor nos anima. A promessa do Senhor nos fortalece. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 6. Eu gosto muito desse texto, que é o momento em que o anjo do Senhor vai ao encontro de Gideão. Gideão está malhando trigo no lagar, tentando evitar que os midianitas venham saquear o sustento da sua família. Porque naquele tempo havia fome em Israel, porque os midianitas estavam saqueando, estavam levando, estavam tomando o que pertencia ao povo de Israel. Quantas vezes na nossa vida há momentos em que nós estamos sendo saqueados, há momentos em que nós estamos sendo furtados, há momentos em que nós estamos sendo privados. E Gideão malhava o trigo no lagar para colocá-lo a salvo dos midianitas. Trigo para fazer pão, trigo para alimento, trigo para sustento, trigo para mantimento. E olha o que diz o Senhor, versículo 12 do capítulo 6 do livro de Juízes. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Essa palavra hoje veio ao meu coração de forma poderosa. Quantas vezes nós estamos enfraquecidos? Quantas vezes nós estamos desacreditados? O inimigo tirando proveito das situações, o inimigo falando ao nosso ouvido, o inimigo tentando nos desacreditar, o inimigo semeando confusão em nossa casa, o inimigo tentando roubar a nossa bênção, o inimigo tentando trazer dissensão, separação, confusão, briga, discórdia, luta, prova, mentira. Quantas vezes as lutas são tantas que a gente se sente desacreditado, enfraquecido, a gente começa a duvidar, a gente começa a olhar para nós mesmos, a gente começa a olhar para as circunstâncias, a gente começa a olhar para o vento e para as ondas e para o mar e para a tempestade. Quantas vezes nós estamos atravessando momentos de crise? Quantas vezes nós estamos em meio a uma tempestade, a uma grande tormenta? Quantas vezes nós estamos no meio da tribulação? Quantas vezes nós estamos no meio da grande dificuldade? E a gente começa a olhar para tudo isso, e a gente olha para as nossas mãos, e a gente olha para nós mesmos. Pedro andava por sobre as águas e tudo ia bem, até o momento em que ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a olhar para ele mesmo. E ele olhou para o vento, e ele olhou para as ondas, e ele olhou para o mar, e ele olhou para toda aquela situação de tempestade, e ele começou a afundar. Quantas vezes nós começamos a afundar quando olhamos ao nosso redor e tiramos o foco, tiramos a visão de Jesus? E então questionamos: Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Então perguntamos: Senhor, o que aconteceu? O Senhor se esqueceu de mim? O Senhor me abandonou? O Senhor me desprezou? O Senhor me ignora? Por que o Senhor não fala? Por que o Senhor não responde? Por que o Senhor não se manifesta? E Gideão, escondido no lagar, que era um lugar baixo, escondido. Lagar é lugar onde se esmagavam as uvas para a preparação do vinho, onde se esmagavam as azeitonas para a preparação do azeite. Lagar é lugar de esmagamento. Gideão estava num processo de dor, Gideão estava num processo de dificuldade, Gideão estava num processo de luta, tentando salvar mantimento para garantir o sustento da sua casa. E o que será que se passava na cabeça de Gideão naquele momento? Fugitivo, escondido, com medo, acuado, assustado, preocupado. Até que o anjo do Senhor aparece e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Há sempre um momento em que Deus vê que nós estamos no limite das nossas forças e Ele manda bradar o anjo do Senhor e dizer: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. E muitas vezes você não se acha valente coisíssima nenhuma. Mas o que nos faz valente é a presença de Deus em nossa vida. O que nos faz valentes é a presença de Deus em nossa vida. Porque Jesus disse claramente: sem mim nada podeis fazer. Então o que nos faz valentes é a presença dele em nós, é Cristo em nós, que é a esperança da glória, conforme está escrito. Eis a importância de conhecer a palavra. E Gideão então está ali, numa situação difícil, delicada. E o Senhor fala com ele, através do anjo.
E Gideão não entende o que está acontecendo. E ele começa a indagar, mas é verdade isso, Senhor? Se o Senhor fosse conosco, nós não estaríamos debaixo dessa opressão. Quantas vezes nós começamos a questionar a Deus? Ah, se o Senhor fosse comigo, eu não estaria passando por essa prova. Se o Senhor fosse comigo, eu não estaria passando por essa dificuldade. Se o Senhor fosse comigo, eu não estaria passando por essa crise. Se o Senhor fosse comigo, eu não estaria passando por essa luta. A Suzy escreveu assim: antes de me reconciliar com Cristo, minha vida era só felicidades. Após, levantaram-se lutas de onde eu nunca esperei, mas tenho orado pedindo socorro ao Senhor. Muitos momentos na nossa vida surgem em que nós precisamos confiar no Senhor, até que Ele vem, no momento certo Ele vem e diz: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Às vezes no início piora. Às vezes no início a situação se agrava. Às vezes no início a situação parece que está descontrolada, mas o Senhor não perdeu o controle. Em nenhum momento o Senhor perde o controle do que quer que seja. Pelo contrário, todas as situações estão debaixo do senhorio dele. Ele é Deus. Não há crise no céu. Não há crise diante do trono de Deus. Não há crise diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ah, mas a situação se agravou. O momento em que Gideão vivia era um momento grave. E Deus fala para ele: o Senhor é contigo. Como assim o Senhor é comigo? Gideão começa a argumentar: como assim o Senhor é comigo? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? Por que o nosso povo está passando por isso? Tudo tem um propósito. Tudo tem um tempo. Tudo tem um momento dentro do plano de Deus. E a vontade do Senhor continua reinando absoluta. E Deus tem nas suas mãos o controle de toda a situação. Nada escapa ao senhorio dele. Nada escapa ao poder de Deus. Nada escapa à soberania do Senhor. Muitas vezes existem pessoas questionando, muitas vezes existem pessoas criticando, duvidando, até blasfemando. Mas o que é que Deus nos mostra? É que Ele continua reinando. E o interessante é que Gideão começa a questionar. O interessante é que Gideão começa a indagar. Se o Senhor fosse conosco, por que nós estaríamos passando por isso? E olha que interessante, eu quero reiterar essa palavra. Olha o que diz o versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse. Quando Gideão começa a murmurar, quando Gideão começa a questionar, quando Gideão começa a indagar, quando Gideão começa a lançar dúvidas, olha o que é que o Senhor, através do seu anjo, lhe responde. Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão se torna, e eu fico maravilhado com essa palavra. Gideão se torna a resposta da sua oração. A Fabiana escreveu assim: quando eu estava no fundo do poço, com as minhas forças esgotadas, mais abaixo estavam as mãos de Deus. Deus sempre nos sustenta. Quando nós amamos a Deus, quando nós confiamos no Senhor, quando nós cremos na sua palavra, Ele nos sustenta. Ele nos garante. Ele nos dá suporte. E olha que interessante, essa palavra me encanta. Vai nessa tua força, Gideão, e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu?
Imagina você que começa a questionar, Senhor, o que está acontecendo na minha casa, o que está acontecendo no meu trabalho, o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo nas minhas finanças, o que está acontecendo no meu lar. E Deus vira para você e fala, vai, eu te escolhi para resolver isso. Vai, eu te escolhi para resposta à sua própria oração. Que Gideão começa a apresentar a situação para Deus. Olha, Senhor, o que está acontecendo com o nosso povo em relação aos midianitas. E Deus fala, vá e livre o povo. Porventura não te enviei, vai nessa... E às vezes você olha para você e você não vê força nenhuma. Gideão não via força nenhuma, ele continua, aliás, na situação de questionador. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Gideão começa a dizer assim, mas eu sou da menor tribo. A minha família é a mais pobre. E eu sou o menor na casa do meu pai. E Deus vira para ele e fala, vai nessa tua força. Mas que força, Senhor? Não vejo força nenhuma. A força não é nossa. Não foi na força de Davi que Golias morreu. Foi na força do Senhor. Não foi na força de Moisés que o mar se abriu. Foi na força do Senhor. Não foi na força de Daniel que os leões se aquietaram e fecharam a boca. Foi na força do Senhor. Não foi na força de Sadraque, de Mesaque e de Abednego que as chamas não queimaram os três. Foi na força do Senhor. Não foi na força de Elias que caiu fogo do céu e consumiu a oferta. Foi na força do Senhor. Não foi na força de ninguém, senão na força de Deus. Não é na força do homem. É na força do Senhor. Não é na sua força. Não é na minha força. É na força do Senhor. Gideão estava ainda entendendo que era na força dele. E Deus queria mostrar que era na força do Senhor. Vai nessa tua força, mas quem te fortalece é o Senhor. Porventura eu não te enviei? Porventura eu não te enviei? As situações que você tem enfrentado hoje, veja o que Deus tem a dizer. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Quantas vezes nós estamos diante de situações que nós não conseguimos sequer enxergar uma luz no final do túnel? Quantas vezes nós estamos desanimados? Quantas vezes nós estamos desacreditados, desapontados, desesperançosos e desnorteados? Aí vem o Senhor e diz assim, o Senhor é contigo. Não é você, não sou eu, é o Senhor. O anjo do Senhor é quem dizia a Gideão, o Senhor é contigo. O anjo do Senhor é quem falava com ele. O Senhor é contigo. A palavra que Deus colocou em meu coração para este sábado é esta. O Senhor é contigo. Vai nessa tua força. Porque quem te fortalece é o Senhor. O interessante é que, se você continua lendo o texto, Gideão ainda questiona, Gideão ainda faz provas, Gideão ainda não está convencido. Se você olhar para o versículo 22, depois de algumas provas,
viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Essa palavra que eu quero deixar para você hoje. Deus é quem te dá paz. Mesmo no meio das aflições, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das provas, mesmo no meio das crises, mesmo no meio da opressão, é o Senhor quem diz: paz seja convosco. Não temas. Não temas. Interessante que lá no Novo Testamento há um momento que Jesus, após haver morrido, ele é sepultado e os discípulos, com medo, a palavra é essa, medo dos judeus, eles se fecham, eles se esquecem. O medo foi tal que eles se esqueceram da promessa de Jesus, que morreria e ao terceiro dia ressuscitaria. Eles esqueceram tudo isso. Andaram com Jesus por mais de 3 anos, ouviram toda sorte de ensinamentos, comeram com ele, viveram com ele, dormiram com ele, respiraram com ele, testemunharam seus milagres, testemunharam o poder dele e esqueceram tudo isso num estalar de dedos quando Jesus morreu e eles começaram a ser perseguidos e diante das ameaças dos judeus, eles se fecharam, eles se enclausuraram, eles se esconderam com portas fechadas. Mas ao terceiro dia, Jesus cumpre sua promessa. Ao terceiro dia, Jesus cumpre a sua promessa. Saiba que sempre, Jesus cumpre a sua promessa. Sempre Jesus cumpre a sua promessa. Sabia que Jesus não falha? Sabia que Jesus não tarda? Olha que interessante, você vai encontrar esse texto lá no Evangelho de João, capítulo 20, que diz assim: ao cair da tarde, versículo 19, estavam trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus e se pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus não tem dificuldades com relação a portas trancadas. As portas estavam trancadas. Mas Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Nesta noite de sábado, eu quero lhe dizer que Jesus traz paz ao seu coração. Não importa que você esteja com medo, não importa que você esteja ameaçado, não importa que você esteja acuado, não importa que você esteja em crise, não importa que as portas estejam fechadas, Jesus, o nosso Jesus, não se detém por causa de portas fechadas. O seu Jesus, o meu Jesus, ele não se detém por causa de portas fechadas. Os discípulos estavam ali, as portas estavam trancadas. Mas Jesus apareceu e trouxe paz. Nesta noite, Jesus aparece para você, e mesmo em meio às lutas que você tem vivido, ele diz assim: paz seja convosco. Quantas vezes nós nos fechamos? Quantas vezes nós nos trancamos? Sabe aquela situação na qual você tranca a porta e joga a chave fora, que não quer sair nunca mais? Porque esqueceu tudo que ele prometeu, esqueceu tudo que foi dito, esqueceu tudo que você já viveu, esqueceu tudo que você experimentou até hoje, esqueceu tudo, e você trancou as portas, jogou a chave fora, deitou na cama, cobriu a cabeça e disse: eu não quero mais viver. E Jesus aparece e diz: paz seja convosco. E Jesus aparece e diz: eu não me esqueci do que eu prometi. Vocês se esqueceram, mas eu não me esqueci. Eu disse que ressuscitaria e eu estou aqui. Eu disse que voltaria e eu estou aqui.
Eu disse que estaria com vocês e eu estou aqui. É o Senhor quem vai à nossa frente. É o Senhor quem quebra as portas de bronze, despedaça as trancas de ferro, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 2. Para ele não há portas fechadas que ele não possa abrir, ou que ele não possa atravessar. Mesmo que seja a opressão, a perseguição, a luta, a crise, a prova, o demônio em pessoa, não é obstáculo para o Senhor Jesus de Nazaré. Quando ele fala, ele cumpre o que ele promete. Vai nessa tua força. Gideão, homem valente. Acaso eu não te escolhi? Acaso eu não te enviei? Liberta o povo do cativeiro e da opressão midianita. Ah, Senhor, ai de mim, porque eu vi o anjo do Senhor face a face. E Deus fala para ele, não se preocupe. Não se preocupe, você não morrerá. Eu quero dizer isso para você nesta noite, não se preocupe. Por maior que seja a prova, por maior que seja a sua angústia, por maior que seja a sua aflição, por maior que seja a sua dor e a sua perda, ele diz, você não morrerá. Paz seja convosco. E Gideão, então, ele edificou um altar. Está no versículo 24 do capítulo 6 de Juízes. Gideão, então, edifica um altar. E ele chama de O Senhor é Paz. O Senhor é paz. Declare isso em meio às suas guerras. O Senhor é paz. Ele aparece aos seus discípulos e diz, paz seja convosco. Você pode até cair, mas prostrado você não fica. Você pode até ser atacado, mas vencido você não é. Você pode até ser bombardeado, mas envergonhado você não fica. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu sei em quem tenho crido. Aquele que é poderoso. Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para os que o amam. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. O Senhor apareceu e disse 2 vezes, paz seja convosco aos seus discípulos. Não tenham medo, sou eu. O Senhor nos fala de forma objetiva e clara, ainda nos dias de hoje, nesta noite. Não tenha medo. O anjo do Senhor disse a Gideão, não tenha medo. O inimigo muitas vezes trabalha de forma forte para nos amedrontar, para nos fazer recuar, para nos fazer desistir, desanimar. Mas ele está derrotado. Ele está envergonhado. Quem tem que bater em retirada é ele, não nós. Nós estamos aqui para tomar posse
do que Deus preparou. Fabiana escreveu assim: antes dessas lives me alimentarem com a palavra de Deus, eu vivia aflita, angustiada e sem direção. Hoje, apesar das tribulações, eu tenho paz. As aflições do justo são muitas, mas diz a palavra de Deus que de todas elas ele nos livra. E por mais que nós vivamos crises, olha só, por mais que nós vivamos crises, o inimigo não pode nos roubar a paz. O Senhor, ele é o príncipe da paz. E ele traz paz ao nosso coração. Nós entramos numa guerra. Somos o único povo que entra numa guerra podendo já glorificar a Deus, porque a gente já sabe o resultado. A vitória é certa. O inimigo tem investido em minha vida, escreveu a Marciana. Mas o repreendo em nome de Jesus. Nós precisamos entender que em nossa vida não há lugar para fracassos. Desde que permaneçamos no Senhor. Os fracassos aguardam aqueles que desistem ou aqueles que desapontam o propósito de Deus, desapontando a vontade do Senhor. Posso perder tudo, mas não posso perder a presença de Deus na minha vida, a Vânia escreveu. Verdade. A presença de Deus é que nos garante a vitória, a graça, a bênção, os grandes feitos do Senhor em nós. É a presença de Deus. A presença de Deus é que faz o milagre, a presença de Deus é que desbarata o império das trevas e desfaz, e desmascara e destrói todas as armadilhas e ciladas de Satanás. É a presença de Deus. Se eu permaneço na presença de Deus, o que me faz fracassar? Sair da presença de Deus. Mas se eu permaneço na presença de Deus, ele sustenta, ele dá vitória, ele abençoa, ele traz graça, ele responde, ele faz o milagre. Porque a presença de Deus é que traz vida. O que o Senhor nos convida nesta noite é estar na presença dele. E como a palavra de Deus ela é poderosa, ela é precisa, ela é cirurgicamente precisa, exata, perfeita. A palavra de Deus não deixa dúvidas. O Senhor não falha. Nós podemos até falhar. Ele não. Nós podemos até nos enganar. Nós podemos até, por alguma razão, fraquejar. Mas ele é forte e ele nos sustenta. O que tem em mim é sustentado... o que tem me sustentado é a presença de Deus, escreveu a Marciana. A palavra de Deus é tremenda, escreveu a Fabiane. É verdade. A presença de Deus e a sua palavra nos garantem. A presença de Deus e a sua palavra nos garantem. E sim, precisamos orar como a Gigi escreveu. Sustenta, Senhor, sustenta a minha vida na sua presença. Eu posso até enfrentar muitas crises, mas a palavra me aponta para Jesus e a presença dele na minha vida traz vitória. Eu gosto muito daquela canção que diz assim: posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. A canção é Deus de promessa. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua palavra vai se cumprir.
Queridos, você sabe no que eu me apego? Quando eu estou no meio de uma luta, quando eu estou no meio de uma prova, quando eu estou no meio de uma aflição, quando eu estou no meio de uma crise, eu me apego na promessa de Deus para a minha vida. Eu me apego na promessa de Deus para a minha vida. Como Deus é lindo, a Eliane escreveu. O Senhor se faz presente na minha vida. Meus olhos vão ver impossível. A Marciana declarou aí nos comentários. Eu creio. Eu tenho dito isso todos os dias. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. E eu sei que os seus planos não podem ser frustrados. Eu sei que os planos que Deus tem para a minha vida não podem ser frustrados pelo inimigo. Só se eu recuar. Então, meu negócio é avançar. Custe o que custar. Meu negócio é continuar. Às vezes com dor, às vezes com dificuldade, às vezes com luta. Às vezes sem saber o que fazer. Às vezes sem saber o que vai acontecer. É conta para pagar. É problema para resolver. É confusão aqui, confusão acolá. Mas eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. E eu sei que os seus planos não podem ser frustrados. A minha esperança está nas mãos do grande eu sou. E por isso eu posso afirmar que os meus olhos vão ver o impossível acontecer. Meu grande amigo Fábio Amorim, que bom tê-lo conosco. Já aproveito a oportunidade para lhe dizer que Deus tem algo a falar para ti, meu irmão. Precisamos conversar oportunamente o mais breve possível. Na live que você ministrava hoje, Deus falou fortemente ao meu coração acerca do seu ministério. Você aí, no sul da Flórida, eu aqui em São Paulo, Deus me mostrava algo a respeito do seu ministério, meu irmão. E eu creio que Deus vai abrir uma nova fase na sua vida aí nas Américas. Vá tomando posse. Vá tomando posse do que Deus tem para a sua vida, querido. Você vai ficar como quem sonha. Você vai ficar como quem sonha. Pode ter certeza disso. Eu creio, queridos. A Fabiana escreveu assim: diabo, me erra. Do meu Deus eu não abro mão. Boa, gostei. Diabo, me erra. Gostei. Falar isso pro inimigo é poderoso. A Vivian escreveu assim lá no Facebook: venho fazendo isso também no momento mais difícil da minha vida. Eu sei quem luta por mim e sei que ele tem planos para a minha vida. Isso mesmo, Vivian. Tome posse. Eu sei que na sua vida as lutas têm sido intensas há algum tempo já. Tenho acompanhado. Mas sei que o Senhor é contigo, minha irmãzinha. Sei que o Senhor é contigo. Não desanime, não. Não desanime, não. Deus vai honrar. A Vânia escreveu assim: há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, e no tempo de Deus tudo vai se ajeitar. O tempo coloca cada coisa no seu devido lugar. Eu creio. A Mariamo escreveu assim: a Mariamo está em Moçambique, tá? Só para vocês terem uma ideia, está em Moçambique. Muitas vezes passamos dificuldades para Deus nos disciplinar e fortalecer o nosso caráter e nossa fé. Ele é o maior em tudo. Eu creio, Mariamo. Eu creio. Eu creio, minha irmã. Se creio. Não tenham dúvidas, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Deus não perdeu o controle da situação. Deus não perdeu o controle da situação. Gideão estava num momento difícil, mas Deus não perdeu o controle. Vocês podem estar no momento mais difícil de suas vidas, mas Deus não perdeu o controle da situação. Eu e você podemos enfrentar toda sorte de provações, mas Deus não perdeu o controle da situação. Saibam que Ele continua sendo Deus, que Ele continua reinando, que Ele continua vivo e que Ele continua fiel às suas promessas. Não recue, não desista, não desanime, não se desespere.
A Lúcia escreveu assim: Deus está no controle do meu lar, no controle da minha vida e da minha filha. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não recue. Não deixe o inimigo te fazer voltar atrás. Não. O Senhor nos trouxe aqui para avançar. O Senhor nos trouxe aqui para conquistar. O Senhor nos trouxe aqui para vencer e para permanecer. Porque verdadeiramente Deus não falha. Deus não erra. Deus não se engana. E Deus não enfrenta a crise. Eu posso até passar por crises. Você também. Deus não. E o interessante é que o plano de Deus, o caminho de Deus é perfeito. O Fábio escreveu assim: Deus, ele é o próprio controle. Deus te abençoe, meu pastor querido. Deus é fiel. Não retroceda. Seguem em frente. Temos um alvo e vamos vencer, meu pastor. Amém, querido. Eu creio. Eu creio. E vejo vitória na sua vida, meu irmão. Vejo vitória na sua vida. Eu sei o deserto que você tem enfrentado. O Senhor tem me mostrado nas orações que tenho feito por você. Sei do deserto que você tem enfrentado. Mas, em meio ao deserto, ele continua sendo Deus. Em meio ao deserto, ele continua no controle. E em meio ao deserto, ele fala e manifesta o seu poder. O poder de Deus é contigo, meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido companheiro de ministério. Não tenha dúvidas. Deus não se equivocou. Tem muita gente que disse isso. Ah, isso foi um engano, isso foi um equívoco. Deus não se equivoca. Deus não se engana. Deus não erra. O homem erra. O homem julga, o homem faz preconceitos. Porém, Deus não te levou aí por acaso, não. Disseram muita coisa, mas Deus não te colocou aí por acaso, não. Tua casa é casa de oração para todos os povos. Tua casa é bênção de Deus. Toma posse aí, depois a gente ora junto. A Fabiane escreveu assim: o inimigo faz de tudo para enfraquecer a nossa fé. Não desista. Persista porque Deus é a salvação. Precisamos avançar. Sabe o que faz o inimigo recuar? É a nossa permanência, porque quem permanece crendo, avança. E quando o povo de Deus avança, é o diabo que bate em retirada. Quando o povo de Deus avança, é o império das trevas, é o inimigo, é o exército de Satanás que recua. E sabe o que é que Deus está fazendo? Ele está levantando um povo diante do qual vai se cumprir a promessa bíblica que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa, Fábio Amorim, aí na Flórida. Porque Deus te colocou aí com um propósito. Ele te levou, e apesar de todas as circunstâncias, nem começou a realização do plano de Deus, ainda, na magnitude que Deus preparou para a sua vida. É só você permanecer, porque Deus vai te honrar. E muitos ficarão surpresos, queixo caído, com o que Deus fará. Não tenha dúvida disso. Deus é contigo. Assim como muitos aqui nesta live têm promessa de Deus para a sua vida. Quanto maior a prova, maior o levante, maior a tentativa do inimigo te tirar do caminho, maior é a bênção que está te esperando. O problema é que o diabo vê antes. Por ser um ser espiritual,
Não se esqueça que Lúcifer é um querubim. Ele vê primeiro, ele vê antes da gente. E quando ele vê bênção chegando, ele fala, deixa eu tentar derrubar esse cara aqui, porque senão vai ser difícil depois. Só que eu quero profetizar nesta noite sobre a sua vida, que quem vai bater em retirada é o inimigo. Eu quero profetizar enquanto sacerdote na casa do Senhor, o qual pela misericórdia e pela graça do Senhor fui ungido. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua tenda, não vale encantamento. A Eliane escreveu assim, mesmo chorando eu não desisto de buscar o nosso Deus, porque mesmo nas lutas Deus se faz presente. E eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde, sobre a vida da sua família. Não vale encantamento algum. Pelo contrário, sobre isso está a bênção do Senhor. A força dos seus opressores nunca te alcançará. Recebe aí, existe uma nuvem de glória e uma chama que arde. E olha só, no teu arraial se ouvem os vivas de júbilo. A Vânia escreveu assim, por isso eu sei que Deus tem grandes vitórias. Por isso o inimigo tenta destruir minha família, mas ele já está destruído em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, Fábio, Deus tem um carinho muito especial por você. Que zelo, que cuidado, que bênção, que livramento foi o nascimento da sua filha. Eu vejo a mão de Deus acalentando a sua bebezinha. E olha, já nasceram profetas do Senhor, viu? Pode tomar posse aí, são profetas na casa do Senhor. Deus vai cumprir na exatidão de detalhes cada promessa lançada sobre ti. Na riqueza dos detalhes. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Quando ele promete em detalhes. E cada promessa dele se cumpre nos detalhes. Cada promessa se cumpre nos detalhes. E Deus tem te ungido na riqueza da sua glória para te exaltar, para te honrar na riqueza dos detalhes. Sim, haverá lares restaurados, haverá maldições quebradas, haverá libertação, haverá cura, haverá bênção, haverá milagre, haverá poder, haverá graça. Deus vai honrar, apesar de tudo que passei, a Marciana escreveu, e eu estou passando, e louvo meu Deus. Isso, no meio da prova, é isso que mostra e agrada o coração de Deus. No meio da prova, você crente, o crente de verdade, ele passa pela prova cantando louvor. Isso se chama sacrifício de louvor. Você traz à existência pela fé o que não existe. E a gente ainda vai celebrar junto, viu, Fábio? Pode escrever isso aí. Não sei se eu aí, você aqui, ou um pouco de cada, mas a gente ainda vai celebrar junto o que Deus vai fazer. Pode ter certeza que o single que você disse já está preparado no céu. Porque Deus não volta atrás na sua palavra. Se tem alguém que cumpre a palavra, é o Senhor nosso Deus. Você pode já preparar que Deus já decretou. E olha, vai ser um instrumento poderoso para a glória de Deus. Não tenha dúvidas. A gente ainda vai celebrar isso. A gente ainda vai celebrar isso. Vamos viver o que a Bíblia promete. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso. E nossa voz, nosso coração, nossa alma, de júbilo e de louvor. A Vivian escreveu assim, eu creio que Deus vai me honrar, pois se eu hoje estou de pé, é porque Deus está sempre comigo. Sinto Deus cuidando de mim em cada instante. Sim, Vivian, pode tomar posse disso, porque essa promessa é para a sua vida. Pode crer, Deus vai te sustentar. A Marciana escreveu assim, de joelhos no chão, estou aguardando a minha bênção. É certo, a bênção é certa. Amém, o Fábio escreveu. Eu sei disso. Minha alma se alegra nessa noite. Glória a Deus, a minha também. Eu comecei a me alegrar já com Gleice falando na sua live. Com aquela pequena, grande guerreira do exército de Deus.
Mais uma filha que Deus tem trazido para mim. Mais uma pequena, grande guerreira do exército. E ela falando e Deus derramando óleo na tua cabeça, Fábio. Você não tem noção do que eu vi durante aquela live. A Nádia também dá um testemunho aqui. Eu estou assim, como quem sonha, pois ele tem feito maravilhas inesperadas. Só ele. Só ele. E o óleo está caindo na tua cabeça aí, Fábio, nos Estados Unidos. O óleo está caindo aí na tua cabeça. Pode glorificar. Tem um romper na sua vida que você não tem ideia. Você chorava aí porque o óleo estava caindo denso no seu coração, viu? Escorrendo da cabeça pela barba e descendo. Deus é contigo. Não sei o que disseram, de onde veio, o que mentiram, o que inventaram, o que falaram, não importa. A palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor não volta vazia. A Luzca escreveu assim: eu sei a cada dia que sou mais que vencedora. Todos os dias, não importa a situação. Você está chorando agora, Fábio? Você vai chorar de alegria. Se prepara, meu irmão. Vai ter que usar muita toalhinha igual os seus hoje, viu? Separa uma grande, uma de banho. Porque você vai chorar muito, mas vai ser de alegria. Creio que todos teremos testemunhos e glorificaremos a Deus. A Danusa escreveu. Eu creio. Ah, se creio. Deus está movendo os céus. Eu vejo Deus em pé, fazendo rebuliço na vida de muita gente. Fazendo rebuliço na vida de muita gente. Muita gente que estava aí desacreditada, fraca, cansada. Vai nessa tua força, meu irmão. Vai nessa tua força e livra o povo do cativeiro. Como Deus disse a Gideão. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Porque o Senhor é a tua força. O Senhor é o teu refúgio. O Deus de Jacó é o teu escudo. Teu esconderijo. E tua torre forte. A Marciana escreveu assim: vou dar meu testemunho, como estive na presença de Deus durante meu isolamento. Gratidão por ter sido a escolhida para viver tudo isso. Eu tenho gratidão por ter sido a escolhida para viver tudo isso, ela escreveu. Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. O Luiz, meu amigo, escreveu assim: Deus é Deus, quando ele opera, ninguém impede. Exatamente, a Bíblia diz: agindo eu, quem o impedirá, diz o Senhor. Deus não falha. Deus não falha. Ah, o homem mente, se engana, volta atrás. Deus não. Deus cumpre integralmente o que ele promete e o que ele diz. Eu quero deixar essa palavra para encerrarmos. Temos 2 minutos antes de cair essa live. Toma posse. Veja o que Deus diz. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Vai nessa tua força, meu irmão e minha irmã. A Cleidiane escreveu assim: a live de hoje veio para me fortalecer. Eu creio que Deus tem grandes coisas na minha vida. Amém. Assim também creio. Deus abençoe você. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Toma posse, recebe, glorifica, exalta, enaltece. Engrandece o nome do Senhor na sua vida. Porque Ele é fiel. Ele cumpre o que diz. E Ele é na sua vida. Não sei o que disseram, também não interessa. Importa é o que Deus tem dito a seu respeito. E que está escrito lá no livro, no céu. E que um dia será lido no julgamento final. Deus te abençoe. Eu espero vocês à meia-noite para o nosso clamor. Para orarmos. E eu sei que o fogo vai cair. Não tenham dúvidas disso. Deus é fiel. Deus é tremendo. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. E é Ele que te sustenta. Toma posse. Segura a tua bênção aí. Vai nessa tua força, homem e mulher de Deus. Recebe. Recebe. E recebe. Deus te abençoe. Tchau, tchau.